Porque se nós não temos esperança, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque nós não temos o céu como nosso alvo e o nosso lugar de chegada no futuro. Mas isso leva a pessoa a essa tristeza, né? Que ele está triste porque ele não tem essa esperança. Enquanto uma pessoa está viva, qualquer pessoa, ela tem essas duas situações, né? Ou ela tem essa esperança, ou ela não tem essa esperança. Portanto, o cristão, por mais provas que ele passe aqui, por dificuldades, às vezes fraqueza, desânimo, como acontece muito conosco, né? Se é que eu posso falar por outros, mas pelo menos comigo é assim. Por mais que se fraqueça, por mais que se perca o ânimo muitas vezes, mas essa esperança é firme, essa esperança nunca deixa de existir, e nisso nós somos alegres. Às vezes abatidos por fora, mas alegres por dentro, porque sabemos que essa circunstância momentânea vai passar e nós estaremos lá na glória com Cristo. Agora, ao contrário, uma pessoa que não tem essa esperança, então seus sentimentos, né, são de tristeza e não de alegria. Então é muito importante que uma pessoa, ainda que viva nesse mundo, tenha essa esperança. E ela passa a ter essa esperança, logicamente, por ouvir o Evangelho da salvação e crer, e então estar com sua alma salva, né, e ter essa esperança, então, já guardada para si, guardada lá nos céus, com toda segurança. E essa passagem que nós estamos lendo aqui, esses últimos versículos, né, desse capítulo, é algo que a igreja perdeu muito cedo, essa esperança. E hoje, por incrível que pareça, é difícil você encontrar irmãos que entendem essa passagem. E ela é tão importante porque, perdendo essa esperança, foi que a igreja teve a sua queda e chegou ao ponto em que nós estamos. Não sei se há possibilidade de se chegar mais fundo do que isso, porque realmente é um estado lastimável, né, o da igreja hoje. Por quê? Porque perdeu-se essa esperança, a esperança da vinda do Senhor. E como, graças a Deus, nós podemos compreender que há três vindas, né, de Cristo. Uma que ele veio em carne, e a outra que ele vem para arrebatar a sua igreja, que essa o mundo não verá. A primeira o mundo pôde vê-lo, todos puderam vê-lo. Na segunda o mundo não verá, porque ele virá nos céus, e nós é que subiremos, os cristãos que subirão. E a terceira, por assim dizer, é aquela que ele vem para estabelecer o seu reino aqui, ele vem com seus santos. Então, essa esperança que hoje nós conhecemos, dividida dessa forma, essa esperança da vinda do Senhor, perdeu-se de vista, e foi a causa da queda da igreja nessa profundidade que nós estamos hoje, na sua queda. Por quê? Porque se nós não temos que ver com Ele, quer para receber galardão, quer para ver esse mundo julgado, nós perdemos aquilo que nos fortalece para viver aqui nesse mundo. Enfim, nós perdemos essa esperança e nos pomos como, digo nós cristãos, né, nos pomos como os incrédulos que não têm esperança. Então, essa esperança é muito preciosa, muito bendita. E quando nós temos assim algum sentimento que uma pessoa que morreu, que um dia nós ouvimos dela algo que diz assim, que ela dissesse, não, eu creio no Senhor, eu creio em Jesus. Quando nós temos essa esperança,
Tudo muda, porque nós temos esperança de que aquela pessoa realmente creu e ela vai estar com Cristo na glória. Agora, quando nós nunca ouvimos nada dos seus lábios, não ouvimos por outros que ela teve um momento de arrependimento, um momento que ela expressou ter crido em Cristo, na sua obra, então realmente nós também nos entristecemos, porque não há esperança. Mas ainda sabemos que Deus pode ter visto aquilo que os ouvidos humanos não puderam ouvir, né? Mas os Tessalonicenses, possivelmente, como nós vemos desde o primeiro capítulo, eles estavam perdendo o sentimento, né, dessa esperança, o sentido, desculpa. Eles estavam perdendo o sentido dessa esperança, que era da vinda de Cristo. Então essa porção da palavra é muito importante para nós, porque muitos cristãos, como eu já estava dizendo, eles perderam isso. E hoje é difícil você encontrar um irmão em Cristo, dentre, né, a igreja professa, que acredita nisso, por incrível que pareça. Muitos deixam isso aqui a um lado, né, sem dar importância devida a isso. A importância devida a que Cristo virá e vai arrebatar a sua igreja. É a esperança mais sublime que nós temos entre muitos cristãos, e outros desprezam completamente. E os Tessalonicenses possivelmente estariam perdendo de vista essa importante parte da doutrina de Paulo, né, que é a do arrebatamento da igreja. Então nós temos aqui esses versículos muito próprios, muito bons para nós, que nos animam, né, que nos faz ter forças para andar aqui, porque essa esperança é viva entre nós e devemos cultivá-la para que fique viva realmente, para que nós tenhamos e perseveremos nessa esperança do arrebatamento da igreja, que é o que nos trata esses versículos aqui. Estou traduzindo um livro do Bruce Anstey sobre dispensações. Ele faz uma associação bonita da vinda do Senhor para a sua igreja com o capítulo 14 de Mateus. Em Mateus 14 existe uma cronologia profética ali. Nós vemos Herodes mandando matar João Batista. E depois, quando o Senhor escuta isso aqui já é no tempo de rejeição do Senhor. Ele está sendo rejeitado pelo seu povo. Ele escuta que João Batista foi morto, ele vai para um lugar deserto, no versículo 13 de Mateus 14. Mas o povo segue ali das cidades e vai até lá, mas o povo está faminto, então ele multiplica os pães e alimenta o povo. E os pães e os peixes. E sobram 12 cestas cheias que eles guardam para serem usadas depois. E o irmão comentando isso, ele associa isso aqui à demonstração que Cristo dava ao povo de Israel de que ele era o Messias, porque lá no Antigo Testamento dizia que no reino não haveria falta de pão e todos seriam curados também. Então ele deu sinais de quem ele era, que ele era capaz de estabelecer o seu reino aqui na terra. E lá em Hebreus fala daqueles que experimentaram as virtudes do mundo vindouro, que são essas pessoas que comeram pão, comeram peixe, que foram curadas. Mas ao guardar 12 cestos cheios, o Senhor também sinalizava para esse povo incrédulo, os judeus, que um dia ele viria também alimentá-los. E isso nos fala lá depois do arrebatamento da igreja, quando ele vier para estabelecer o seu reino. Mas aí o comentário que ele faz, que eu achei muito bonito, é do versículo 22 em diante,
que uma vez rejeitado o Senhor aqui pelos seus, ele manda que os discípulos entrem num barco e saiam pelo mar em direção a outra margem. E enquanto isso, ele sobe ao monte para orar, sozinho no monte. Essa viagem de barco é feita à noite. E ele no monte sozinho, isso aqui nos fala da presente época, quando os discípulos do Senhor foram enviados, então, para os gentios. Porque o mar nos fala de gentios, de gentes. Isso a gente aprende em várias passagens das Escrituras, que o mar nos fala dos gentios, das populações não judias da terra. E hoje nós estamos no mar, atravessando o mar, em direção a uma terra que é Genezaré, que os discípulos certamente chegarão nessa terra depois de Genezaré, e lá o Senhor será conhecido por todos em Genezaré. Isso nos fala do milênio, quando um remanescente judeu irá anunciar Cristo, o Messias, o Rei, a todo o mundo. O conhecimento do Senhor encherá a terra, como as águas do mar. Tem uma passagem que fala, acho que é Isaías ou Jeremias que fala isso. Então, Genezaré, a chegada do outro lado é já o milênio. Mas a viagem deles é feita à noite, num barco, e sem o Senhor. Porque o Senhor, nesse momento, está no monte, orando, e certamente intercedendo por eles. Então, nós temos uma figura bonita aqui, da atual época da igreja, quando os cristãos estão indo por todo o mundo, levando a palavra de Deus, nesse mundo revolto, né, como um mar revolto. Enquanto isso, o Senhor, nosso sumo sacerdote, está no céu, nesse alto monte, orando e intercedendo por nós, aqui na terra. Mas daí chega um momento, no versículo 24... de Mateus 14, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Lá em Jó, capítulo 1, nós vemos que Satanás fez com que um vento desse nos 4 cantos da casa onde estavam os filhos de Jó, e todos morreram, a casa desabou. E Satanás, nós sabemos que ele é o príncipe das potestades do ar. E ele tem, certamente, poder para levantar ventos e tempestades. E hoje ele faz isso, levantando ventos contrários no próprio testemunho que a igreja dá nesse mundo. Lá em Timóteo, Paulo exorta Timóteo dizendo assim, que haveria um tempo quando as pessoas iriam atrás de todo o vento de doutrina, né? Eu acho que é assim que fala a passagem, de todo o vento de doutrina. Esse tempo em que as pessoas hoje, na cristandade, estão indo atrás de todo o vento de doutrina é hoje. Hoje, qualquer vento de doutrina que sopre, tem um monte de gente correndo atrás, e esses são ataques do inimigo para desestabilizar o testemunho cristão nesse mundo, assim como um vento desestabiliza um barco no mar. Faz com que ele balance, faz com que ele corra o risco de afundar. Mas chega a 4ª vigília da noite, no versículo 25, mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Então ele vem, não exatamente na água, mas por cima do mar. Ele vem caminhando por cima do mar, por sobre o mar, né? Uma figura bonita também da vinda do Senhor em direção aos seus, para vir buscar os seus. Assim assim será a vinda do Senhor para nós, né? Ele virá na 4ª vigília da noite. O que é a 4ª vigília da noite? Os judeus, eles dividiam a noite em vigílias, e a 4ª era aquela última, antes do amanhecer. Quando acabava a 4ª vigília da noite, o sol estava nascendo. E é nesse momento em que o sol, o Senhor Jesus, a estrela, na verdade para nós, ele não vem como sol de justiça, né, como ele vem para Israel, em plena manhã, mas para nós ele vem como a estrela da manhã. Quem gosta de acordar cedo, sempre vê a estrela da alva, né, que é Vênus, bem brilhante, a mais brilhante do céu,
ela fica mais brilhante à medida que vai se aproximando a manhã, porque o Sol bate em Vênus e faz com que ele brilhe bastante, e a gente enxerga aquela grande estrela brilhante, que na verdade é um planeta, mas é essa estrela que nós chamamos de estrela da manhã, estrela da alva. E o Senhor virá para nós assim, como a estrela da manhã. E quando ele vem para esses discípulos no barco, o que acontece? Pedro sai do barco para ir em direção a ele. E o irmão faz um comentário sobre uma época, né, há quase 200 anos, quando muitos irmãos saíram do barco para ir em direção ao Senhor Jesus, por assim dizer, porque entenderam que a vinda do Senhor era iminente. Então muitos deixaram as suas denominações, deixaram até bens, deixaram modos de vida, uma série de coisas, posições na sociedade, porque estavam querendo ir ao encontro do Senhor, porque entenderam que a vinda do Senhor era iminente. É interessante falar isso porque quem lê sobre a história da igreja sabe que durante quase 2000 anos predominou primeiro o catolicismo romano, depois, nos últimos 500 anos mais ou menos, o protestantismo junto com o catolicismo romano. E essas duas vertentes cristãs, elas não esperam o Senhor. É interessante falar isso, né? A gente fala assim, mas como? Não tem cristão esperando o Senhor? Não, não tem. Realmente não tem. Se você conhece a doutrina presbiteriana, por exemplo, eles não esperam a vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Eles esperam que o Senhor virá um dia para estabelecer o seu reino na terra. E a esperança deles é terrena, é de querer morar na terra, no reino de Cristo, porque eles consideram que a igreja não é um corpo de Cristo, né, ou um grupo de pessoas separadas de Israel. Eles acham que a igreja é simplesmente uma evolução natural de Israel. Então Cristo virá para reinar sobre Israel, que hoje seria a igreja. Então misturam as duas coisas, não entendem as diferentes dispensações, não entendem os diferentes modos de Deus tratar com o seu povo terreno e com o seu povo celestial, e estão aguardando a vinda de Cristo para reinar. Só que quando você aguarda a vinda de Cristo para reinar, obviamente existem muitas coisas que precisam acontecer antes dele vir reinar. Então você acaba não aguardando Cristo, você acaba aguardando as coisas que vão acontecer antes que ele venha reinar. Mas para o arrebatamento da igreja, que fala o capítulo de 1 Tessalonicenses 4, não é necessário que aconteça coisa alguma. Porque Paulo já dizia, nós os que ficarmos, os que estivermos vivos, né, seremos arrebatados juntamente com eles. Então ele se incluía entre os que estariam vivos por ocasião do arrebatamento. Paulo sabia que muitas coisas aconteceriam para Cristo vir reinar, mas não para o arrebatamento da igreja. Então quando Pedro entende isso, assim como irmãos há 200 anos entenderam que Cristo viria buscar sua igreja, viria não ao encontro do mundo. O mundo ele tinha deixado lá atrás, naquele deserto que ele alimentou aquelas pessoas todas com pão. Ele estava indo ao encontro daqueles que eram seus discípulos, como ele virá ao encontro daqueles que creram nele, que são de Cristo hoje. Então Pedro, quando entende isso, sai do barco e vai em direção a ele. E assim no século XIX, muitos irmãos, figuradamente, saíram do barco porque esperavam a vinda iminente do Senhor, para qualquer momento. Mas mesmo nesse testemunho, houve uma derrota, houve uma ruína. Então aqueles que a princípio caminhavam olhando para o Senhor, e por assim dizer também sobre o mar, como o Senhor vinha vindo sobre o mar, num determinado momento começaram a olhar para as circunstâncias, para as ondas, para o vento, para as dificuldades, e tiraram os olhos do Senhor. Como Pedro tirou os olhos do Senhor. E o que aconteceu com Pedro? Afundou. Ele começou a afundar. Então até mesmo esse testemunho daqueles congregados ao nome do Senhor, que esperavam pela vinda do Senhor a qualquer momento para estarem com Ele, também afundou. É só olhar em volta quantas divisões, né, quantas confusões que aconteceram ao longo da história. Existem hoje um número imenso de grupos sem denominação reunidos, que são divisões e são resquícios, né,
de divisões que aconteceram no passado entre aqueles reunidos no nome do Senhor. Então esse é o estado de calamidade, né, de afundamento em que está hoje até mesmo aqueles que estão congregados ao nome do Senhor, esperando pela vinda do Senhor. E a razão disso? Tiraram os olhos de Cristo, tiraram o olhar de Cristo, passaram a olhar para outras coisas. Tanto é que hoje existem muitas religiões que surgiram, protestantes, que surgiram no século XIX e emprestaram muitas das doutrinas que foram resgatadas naquela época pelos irmãos congregados ao nome do Senhor, como a doutrina do arrebatamento, as dispensações e outras. Eles emprestaram isso, principalmente o movimento pentecostal emprestou muita coisa disso. Só que aí eles confundem as coisas e acabam olhando não também para o Senhor em sua vinda, mas olhando para as ondas, para as circunstâncias. Então você vai na internet, tem um monte de site lá que todo dia colocando notícia de jornal, falando assim, tá vendo? Ó, isso aqui está acontecendo porque Cristo vai voltar. Então eu me lembro na década de 80, eu ainda me lembro de coisas como aquele russo, como é que era o nome dele? Era o que tinha uma mancha na testa, na cabeça, Gorbachev, né? É o Gorbachev. Ele tinha uma mancha de nascença na cabeça e aquilo era interpretado por muitos cristãos como a marca da besta. Que ele seria a besta do Apocalipse, que estava voltando, etc. E aí vem o Papa, porque na mitra do Papa estava escrito não sei o quê, e aí vai juntando coisas. Aí eu me lembro até um que mandou um e-mail para mim, desesperado, porque não ia comprar mais nada que tivesse código de barra, porque o código de barra seria a marca da besta, então não podia mais comprar nem vender quem não tivesse código de barra. Então todas essas coisas é olhar para as ondas, é olhar para os ventos, e não para o Senhor, é tirar os olhos do Senhor. E o que Pedro fez de mais correto na hora que ele estava afundando, eu acho que deve ser feito hoje por qualquer cristão, Senhor, me salva. Não me salva no sentido da salvação eterna, porque nós estamos salvos pela fé em Cristo. É interessante como um cristão, ele sabe que se ele morrer, ele está nas mãos do Senhor. Eu vi hoje um trecho de um jornal norte-americano, uma emissora americana, e é bonito de ver o apresentador, o que apresenta as notícias, né, o âncora da TV, ele dando uma notícia. E a notícia, ele fala, como vocês já sabem, eu venho com problema de câncer no cérebro já há algum tempo, 8 anos parece, e agora o médico viu que o tumor já não pode mais ser operado, não pode mais fazer quimioterapia, não pode fazer nada, então ele me deu de 4 a 6 meses de vida. E eu, como sou um cristão nascido de novo, estou muito tranquilo, porque eu sei que estou nas mãos de Deus. Então você vê uma pessoa falar isso, você vê o que é um cristão, né? Um cristão ir ao ar em público e falar, olha, eu vou morrer, mas eu estou muito tranquilo porque eu estou nas mãos de Deus. Isso é fé em Cristo. Não necessariamente aguardando o Senhor no arrebatamento, mas sabendo que está nas mãos do Senhor. Isso todo cristão tem ou pode ter essa certeza, né? Mas o aguardar o Senhor para qualquer momento no arrebatamento, como o irmão falou, é privilégio de poucos. Porque a maioria dos cristãos ainda continua olhando para as ondas, para o mar, e nós mesmos continuamos olhando para as ondas, para o vento, para o mar. Mas o que fazemos, o que devemos fazer então? Como Pedro, Senhor, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. A coisa bendita aqui é que quando Pedro chega no fim da sua própria capacidade, ele daí vai depender da capacidade do Senhor. E quando nós chegamos no fim da nossa capacidade, aí nós olhamos para Cristo. Aí nós desejamos que Cristo possa voltar hoje, que o Senhor possa voltar hoje para nos receber. Esse é o desejo de cada cristão, deveria ser. Nós não desejamos que fulano ou cicrano ganhe as eleições, ou que o Brasil seja campeão na Copa de 2018, acho que é.
ou qualquer outra coisa assim. Isso é a esperança do cristão. A esperança do cristão é hoje o Senhor vir para nós nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Mas, ao mesmo tempo, reconhecermos o nosso estado de fraqueza, de miséria, de ruína, e falarmos: Senhor, me salva, me dê a mão, né? Não é Pedro que estende a mão para o Senhor, é o Senhor que estende a mão para Pedro. Em outras palavras, né, que nós estamos vendo aqui, Paulo aqui está tentando mostrar para eles que, embora eles fossem fiéis e fizessem até as obras esperadas que os cristãos fizessem, como nós lemos no versículo 9, Paulo queria mostrar para eles que, no versículo 13 falando, né, que irmãos, não quero que sejais ignorantes, é que nós vemos que essa doutrina da esperança da volta de Cristo é uma doutrina muito importante, que o inimigo quer sempre criar alguma dificuldade para que nós não tenhamos segurança nela. E uma vez o irmão falando sobre isso, ele citou um exemplo interessante, que era mais ou menos assim, que uma família na época de Roma, de cristãos, foi levado ao sacrifício, ser servido de comida dos leões, como aconteceu naquela época, muitas vezes. E estava então a família, o pai, a mãe e os filhos. E o filhinho menor perguntou assim para o pai: pai, vai doer muito? E o pai falou assim: filho, só um pouquinho de tempo. E é mais ou menos isso que Paulo, obviamente em outras palavras aqui, está querendo colocar nos corações dos tessalonicenses, que ao eles passarem pela experiência de perder alguns dos seus, eles pensavam que eles estavam sendo, como fala, derrotados, e que aqueles que partiram não iriam desfrutar do encontro com Cristo na sua volta. Mas nós vemos exatamente isso, porque nós vemos que Paulo fala para eles que eles não fossem ignorantes, porque de maneira alguma aqueles que haviam morrido ou dormido no Senhor deixariam de estar junto, e aqueles que tinham permanecido ou que estariam aqui ainda vivos encontrariam a todos juntos. No versículo, ele fala dos que precedem, 15, ele fala assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E no versículo 17 ele fala: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. E como vai acontecer isso? Em Coríntios 15 nós vemos, vai acontecer como num piscar de olhos, ou seja, por um tempinho, uma coisinha rápida que nós nem vamos perceber. Aqueles que se foram serão chamados a Cristo. Nós, ou os que estiverem aqui ainda vivos, serão arrebatados, e num piscar de olhos transformados, irrepreensíveis, e todos juntos, desfrutando da presença de Cristo para todo sempre. Então, se tivermos, como foi dito, essa esperança firme em nós, nós teremos fé como esse exemplo que foi dado. Porque que coisa que nós mais damos valor do que nossa vida. Nós vemos muito umas pessoas que estão numa situação dessa, na iminência de perder suas vidas, e é natural isso, elas se desesperam. Mas o cristão que tem esperança, que tem o conhecimento, que não é ignorante como Paulo, que queria que eles não fossem, eles têm a bendita esperança, como nos diz a palavra, de estarmos com Cristo e passarmos, e se tivermos que passar pela morte, será apenas um piscar de olhos,
Portanto, diz o versículo 18, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.